A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez aqui, a fim de fazermos os nossos comentários a respeito da lição bíblica de número 12. Esta lição será estudada no dia 24 de março deste ano de 2024. Que alegria, estamos chegando ao final de mais um trimestre. Na verdade, é o primeiro trimestre do ano de 2024. Espero que o Espírito de Deus tenha nos ensinado muitíssimo e que as nossas escolas bíblicas tenham passado por um momento revigorante de avivamento espiritual. O avivamento, na verdade, ele começa com a palavra de Deus. É o que o salmista disse: ateou-se dentro de mim um fogo enquanto meditava na sua palavra, na tua palavra, ó Senhor. Um grande abraço inicialmente aos nossos queridos irmãos da terceira idade, que passaram a nos acompanhar de uma maneira muito firme. E eu agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês. Não percam as nossas lições, os nossos comentários. E assim que você puder, comenta aí e se inscreve neste canal, dá a sua curtida. Para nós, isso é muito importante. Vamos aqui na tete a tete, porque eu vou agora falar sobre a lição de número 12, o papel da pregação no culto. Então vamos aos nossos textos principais. O primeiro é o texto áureo, que diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. É o apóstolo Paulo que fala, que escreve ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4 e o versículo de número 2. Também nós temos a verdade prática que diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Glória a Deus. Vamos aqui no plano americano, como diz o nosso querido Adonias, fazer a leitura bíblica em classe, que está em segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vamos ler este importante texto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esta é a palavra maravilhosa, o texto principal da nossa lição, a leitura bíblica em classe, que também fazem muito bem as escolas bíblicas, os pastores e secretários, se puderem ler com muita calma. Muitos fazem uma leitura responsiva, ou seja, o pastor lê o primeiro versículo, os homens o segundo, as mulheres o terceiro, ou então o pastor lê o primeiro, a igreja lê o segundo, e assim por diante. Mais importante é que leiamos a palavra de Deus, porque este é o texto bíblico. Glória a Deus. Vamos então aos objetivos da nossa lição. O primeiro, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. O primeiro objetivo da lição é apresentar o ministério da palavra. O que é o ministério da palavra? De que ele se perfaz? Quem é que participa dele? Quem é o emissor? Qual é a mensagem? Quem é o receptor? Também os obstáculos entre o emissor e o receptor. O problema da mensagem, ou seja, não exatamente o problema da mensagem, vou me corrigir, o problema do tipo de mensagem que se está pregando. Muitas vezes não estamos nos aprofundando na mensagem, muitas vezes o tecnicismo da mensagem, muitas vezes a mensagem faz uma curva e o aluno se perde
cuidado com as pausas na mensagem, cuidado com os parênteses na mensagem, tudo isso nós vamos ver aqui na apresentação. Então, o objetivo primeiro é apresentar o ministério da palavra e também o seu propósito. O segundo objetivo é enfatizar a importância do ministério da palavra. Olha, se no primeiro objetivo apresentamos o ministério da palavra, no segundo temos que enfatizar a importância. No primeiro objetivo, é o primeiro tópico, o aluno então vai aprender sobre o que é, qual é o propósito. No segundo, ele vai aprender a jamais abrir mão do ministério da palavra. E no terceiro tópico, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. O ministério da palavra é bíblico? O ministério da palavra, ele tem no Antigo? O ministério da palavra tem no Novo Testamento? O ministério da palavra, ele tem a protração no tempo? Ou seja, ele continua ou ele cessou quando se fecha o cânon sagrado? É isso que nós vamos ver. Explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Vamos lá então, meu querido Iago, que está aqui na técnica hoje, quero agradecer a Deus. Para os tópicos, o primeiro tópico é o ministério da palavra e seu propósito. Então, vamos lá. O ministério da palavra e seu propósito. O que é o ministério? Minister. Ou mister. Antigamente, o ministro, ou minister, era aquele escravo, aquela pessoa, muitas vezes, que era condenado, que vivia apenas para servir. Então, muitas vezes, era colocado nas galés, no subsolo das galés, e ali ele ficava movimentando os navios e barcos de guerra, orientados pelo ritmo de um tambor. Então, aquele que guiava o ritmo do barco era que dizia se os remos se moveriam mais rapidamente ou de uma maneira mais escalonada ou mais espaçada. Isso fazia muito diferença nas guerras náuticas. Mas aquele que ficava ali no subsolo do navio, no porão do navio, era apenas para ministrar, apenas para servir. É por isso que o apóstolo diz que os homens nos considerem ministros de Deus, servos de Deus, aquele que faz o mecanismo funcionar. E vejam que quem está de fora, ele não percebe o que está acontecendo internamente. Oh, glória a Deus! Que maravilha quando nós abrimos a nossa vida, o nosso coração, apenas para sermos ministros, para sermos apenas instrumentos de Deus para a sua obra. Nós, ministros do Evangelho, estamos aqui para servir a causa e não para sermos servidos. Então esse é o ministério. Agora, ministério da palavra, não ministério do cântico. E aqui deixa eu fazer aqui na tete a tete, por favor. Tem muita gente que não gosta de louvar, não gosta de cantar, ou melhor, deixa eu fazer distinção mais uma vez. Não é que não goste de louvar, porque louva-se ao Senhor com as mãos, com os pés, louva-se ao Senhor com a sua vida, louva-se ao Senhor de diversas maneiras. Mas o cântico em si, porque o cântico, ele é uma das marcas registradas do povo de Israel. Cantar e tocar é uma prática do povo. É tanto que no Salmo de número 137, nós vemos quando o salmista diz: junto aos ribeiros de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, porquanto os que nos traziam cativos pediam-nos uma canção. E os que nos destruíam, que fôssemos alegres, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então aquelas pessoas de Babilônia, elas pediam porque conheciam a tradição do povo judeu, que era uma tradição de muita música, de muitas danças, de muita alegria,
de muito instrumental. Esse instrumental foi potencializado por Davi, foi aquele que foi o criador de muitos instrumentos e foi quem colocou em ordem os turnos dos levitas a fim de adorarem ao Senhor. Mas não estamos falando deste tipo de louvor, estamos falando do ministério agora da palavra. Não existe choque entre o ministério do louvor e o ministério da palavra. A palavra, ela glorifica Cristo. Não é o Espírito quem glorifica Cristo? Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, disse o Senhor Jesus, e vou-lo há de anunciar. E o apóstolo João, ele diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito. Glória a Deus. E é o Espírito quem guia a palavra. É o Espírito quem lembra a palavra. É o Espírito quem coloca a palavra. É o Espírito quem enche a boca de palavras. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel essencial, fundamental, no ministério, no serviço da palavra. Agora, qual o propósito da palavra de Deus? O porquê da palavra de Deus? O salmista diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Céus e terra que tu criaste pelo teu próprio poder, eles perecerão, mas tu para sempre és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Vamos aqui no plano americano para mostrar os propósitos. Primeiro, a pregação como proclamação. A proclamação aqui, ela nos remete ao arauto. Lembra-se de Ramã? O rei perguntou a Ramã, o que é que se fará ao homem que o rei se agrada? Se pega aí o seu anel, coloca nele, pega a sua melhor veste, coloca nele, pega o seu cavalo e coloca ele e coloca alguém para ir na frente. Era o arauto que ia proclamando, isso se fará ao homem que o rei se agrada. Então ali era o arauto que ia à frente para proclamar a chegada do rei, a chegada do magistrado, a chegada de vossa alteza. Então a palavra também tem esse papel. Por isso que o apóstolo, ou melhor, o evangelista Lucas e Mateus também, ele fala sobre João o Batista. Quando lhe perguntaram, és tu o Messias? Ele disse, não. E quem é? Tu, eu sou a voz. A voz. Eu sou a proclamação. Eu sou o preparador. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Então a palavra de Deus, ela proclama, ela grita a plenos pulmões que aí vem alguém, que aí está chegando aquele que batiza com fogo, aquele que purifica as impurezas, aquele que pacifica o homem com Deus, aquele que pacifica povos com povos, aquele que anuncia a Sião que o Senhor reina, aquele que dá alegria àquele que está entristecido, aquele que alivia a carga sobre os ombros daquele que está sobrecarregado. Glória a Deus. Então, a pregação do Evangelho, ela é uma proclamação. Mas nós queremos analisar aqui o caso emblemático de Lídia. A nossa lição nos traz aqui. Esse caso de Lídia é esta mulher que o apóstolo Paulo, um dia querendo ele querendo pregar em outras partes, então o Senhor disse, através de uma visão à noite, um homem aparece a ele e diz, passa a Macedônia e nos ajuda. Nesse caso, o apóstolo Paulo estava querendo pregar na Ásia, mas foi colocado para a Macedônia, que é parte da Europa, né? E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele foi para a sinagoga, mas no retorno,
estava procurando um lugar de oração. Então ele vai para umas partes do rio, quando é informado a ele que ali tem um lugar de oração. Quando ele chega lá, há pessoas orando, muitas mulheres, e ele então começa a falar acerca do Senhor Jesus. E o escritor Lucas, ele diz no capítulo 17, o Senhor abriu o coração de Lídia para que recebesse, escutasse, absorvesse o evangelho que Paulo pregava. Glória a Deus. Através de Lídia, o evangelho adentra Filipos. É através de Lídia que o Senhor cumpre o seu propósito na Europa. É através de Lídia que o Senhor faz algo maravilhoso. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a palavra, ela adentra o coração da irmã Lídia. A irmã Lídia, que já ela era uma prosélita, por isso que ela estava orando. Mas agora ela crê que Jesus Cristo é o Messias enviado. Então ela diz a Paulo, vocês vão ficar lá em minha casa. Irmã Lídia, com certeza, era uma mulher muito abastada. Ela tinha uma grande casa que era capaz de receber os discípulos do Senhor. Também tinha um grande coração e ela também, além de receber os servos do Senhor, ela os alimentou. E ela disse, se eu tenho fé, eu sou digna de estar com vocês, ficai em minha casa. Que maravilha! A palavra de Deus, ela começa a produzir grandes resultados naquela cidade de Filipos. Esse é um grande propósito e um grande resultado da pregação da palavra de Deus. Mas um propósito também da palavra é a instrução. Instruir. Instruir significa munir de informações para que eles vão crescendo. Vigie. A criança vai crescendo, vai sendo alimentada com informações, com educação, seja escrita, seja falada, ou mesmo uma educação vivida, né? O exemplo dos pais. Então, a palavra, ela vai instruindo. E aqui, deixa eu dizer uma coisa, aqui na Tete a Tete, muito importante. Algumas pessoas pensam que o simples fato de viverem uma vida cristã é suficiente para ensinar muitas pessoas. Não, irmão, eu não prego de Jesus, eu não falo de Jesus, mas eu vivo Jesus. Veja, o apóstolo Pedro, ele diz, as mulheres que têm maridos não crentes devem viver uma vida decente para que, sem palavras, possam ganhar os seus esposos. Tudo bem. Veja que ali há uma relação próxima, bem próxima. Está convivendo diariamente, né? É o caso de um colega, um sócio. Então você está convivendo diariamente. A pessoa ao lado vai sentindo, vai vendo. Outra coisa bem diferente é quando você tem apenas 1 hora com aquelas pessoas. Então, se você tem apenas 1 hora com aquela pessoa no ônibus, no metrô, ou mesmo quando você está com outras pessoas e tem um contato bem rápido, ora, eu digo a vocês, se não houver uma verbalização, uma expressão do Evangelho, então com certeza aquela pessoa não vai se salvar através de você. Não, mas a minha vida já mostra. Claro, sua vida mostrará para aquelas pessoas que convivem contigo. Mas imagine aí uma pessoa que de repente encontrou contigo precisando de uma palavra transformadora, sanadora, corretiva, instrutiva, e você se abstém de entregar àquela pessoa aquela palavra, então com certeza você se omitiu, com certeza o sangue daquela pessoa vai estar sobre você. Vigiemos, falemos o Evangelho, preguemos a palavra em tempo e fora de tempo, para que não recaia sobre nós a responsabilidade de muitas vidas. Então, voltando aqui no plano americano, a pregação, ela instrui. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre a instrução da pregação no tópico de número 2, o ministério da palavra e sua importância. O ministério da palavra
ele tem que ser exercido semanalmente, diariamente, na casa de Deus e ministrado às pessoas, aos membros da igreja, para que vão edificando a casa de Deus. Conforme disse o apóstolo Paulo, nós somos apenas instrumentos de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. E como é que se trata de uma lavoura? É adubando bem a terra, é procurando saber se ela está bem nutrida, se foi objeto do orvalho do céu ou da chuva, temporã e serôdia. Então tudo isso é importante. O bom agricultor, ele está sempre prestando atenção à sua lavoura, conforme disse o Senhor Jesus no capítulo 15 do livro de João. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então, ele poda, ele limpa, ele aduba, ele ajeita, ele cuida, glória a Deus. Assim é que o Senhor faz. Mas como é que o Senhor faz isso? Ele faz pelo ministério da palavra. Então ele vai, pouco a pouco, edificando a sua igreja na santíssima fé. A palavra, ela é útil para ensinar, para redarguir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja plenamente instruído para toda boa obra. Então, o ministério da palavra, ele edifica a igreja. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Uma palavra de Deus, ela é capaz de edificar a sua igreja. Mas uma palavra nascida da raiva humana, do ódio humano, da insensibilidade humana, da briga de facções, né? Ela pode destruir a igreja do Senhor. Nós temos notícias de igrejas que eram edificadas, estavam sendo erguidas, estavam sendo vistosas, bem faladas, mas por causa de palavras que foram lançadas, amaldiçoando. Então, pouco a pouco, foi entristecendo-se o povo, e quando se buscou, a igreja já não era mais, já estava fragilizada. E uma igreja fragilizada, desprotegida, muitas vezes ela dá lugar ao inimigo. Mas nós cremos que aquele que edificou a igreja, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminá-la. Glória ao santo nome do Senhor. Como está a igreja? Está sendo edificada? Aqui eu falo não da igreja universal, a igreja mundial, a igreja, o corpo de Cristo, mas eu falo da igreja local. Como está a sua igreja? É saudável? Tem recebido a palavra como os bereanos, conferindo para ver se as coisas são realmente assim? Aí se fala muito de Deus, porque é o que eu tenho falado com os irmãos lá. Muitas vezes as pessoas desprezam a palavra, né? Muitas vezes dizem amar a palavra, mas apenas quando concordam com ela. Mas quando a palavra lhes é desfavorável, então a tendência é distrair-se, esquecer, isso não é de Deus. Cuidado com isso. Preciso ter muito cuidado para não desprezar as profecias. E a maior profecia é a palavra de Deus. Cuidado. A mensagem deve ser pregada, como diz um querido pastor, doa em quem doer, acerta em quem acertar. Quando ele estava falando isso, não estava querendo falar que a palavra deve ser falada com raiva, deve ser falada sempre como um martelo que quebra, mas a palavra também pode ser falada como um bálsamo que cura, mas sempre a palavra deve ser dita, orientada pelo Espírito Santo de Deus, para que pouco a pouco a igreja venha a ser edificada. A palavra também, ela forma valores. E aqui eu quero falar sobre a palavra ministrada a crianças.
Eu sempre tenho conversado com as lideranças de crianças sobre a forma como se deve passar a palavra à criança, que não deve ser infantilizada, não deve ser apenas uma forma lúdica, mas deve ser uma forma híbrida. De vez em quando tem que se falar muito sério, para que a criança saiba que a palavra de Deus é diferente das demais palavras, que ali é uma palavra digna de toda a aceitação. Quando nós, para fazermos um formato agradável às crianças, não, a criança só entende assim, é assim que é o formato. Muitas vezes nós estamos deixando que as coisas se misturem. Nós muitas vezes não estamos dando à palavra a reverência que ela exige. E o que acontece é que muitas vezes quando a criança está naquele microcosmo dela, naquele ambiente infantil, ela até ama, gosta, por causa do movimento, por causa do colorido, por causa da brincadeira, mesmo sendo a palavra de Deus. Mas quando sai daquele ambiente, então ela não consegue correlacionar uma coisa com a outra. Por exemplo, quando ela vai para o meio dos adultos, a criança que ela não entende, não compreende muito bem que a palavra de Deus não é apenas lúdica, mas é uma palavra também falada como os pais falam de vez em quando sérios com os filhos. Então, quando ela não compreende isso, ela tende a se desinteressar, a se distrair. Graças a Deus que nós temos pessoas preparadas, líderes infantis preparadas, que sabem muito bem diferenciar momento de momento. Isso eu falo aqui no Tete a Tete para falar de um estudo anglicano, ou melhor, britânico, em que ele falava sobre um desenho animado muito importante, e que dizia o seguinte, que aquele desenho animado ele era didático, ele era instrutivo, ele ensinava as crianças a como se portar bem, a obedecer aos pais, a como lavar os dentes direito, como lavar o seu próprio corpo, a como conviver com as outras. Mas se observava que, embora aquele desenho ensinasse muito, que saindo daquele ambiente dali, as crianças elas não faziam a correlação, porque aquele era apenas um ambiente em que ela assistia e gostava. Mas a prática das crianças não era aquilo que elas aprendiam no desenho. Olha que coisa interessante. Hoje nós reclamamos que os desenhos são pouco instrutivos ou são destrutivos, mas ali, aquele estudo, ele mostrou que, na verdade, mesmo o desenho instrutivo, ele não conseguiam passar, pelo menos, todo o ensinamento daquele momento, daquele microcosmos, para a realidade da criança. Então, quando a criança deixava aquele desenho, que era muito importante, muito instrutivo, então ela ia para a realidade. E na realidade, ela queria brincar novamente, ela queria novamente pegar o seu tablet, ela queria viver a sua vida, ela esquecia praticamente tudo que tinha aprendido aqui. Olha que coisa interessante. Então, a gente precisa fazer com que as crianças correlacionem aquilo que estão aprendendo no seu espaço com a sua realidade. Olha, quando chegarem diante dos seus pais, ajam assim. Olha, diante da sua coleguinha, ajam assim, façam assim. Não apenas aqui, mas lá, sejam também luz. Quando chegarem ao templo, façam assim, se portem assim, fiquem assim, para que eles possam fazer a correlação daquilo que estão vendo e vivendo naquele ambiente com o ambiente que não é ou que é diferente daquele. Ok? Entendido aí, né, gente? Então ela forma valores. Aqui no plano americano, formação de valores. A palavra forma valores. E forma valores como? Numa pregação só você pode formar valor? Não.
Uma pregação só, você é alertado. Claro que tem pregações que mudam o rumo de uma vida. Tem sim. Uma palavra, ela é poderosa para mudar o rumo da sua vida. Por exemplo, eu costumava sempre ler trechos da Bíblia. Mas um dia, um servo de Deus, pastor Bernardo Vital, ele está nos acompanhando. Que Deus abençoe a ele, a irmã Jaciara e a toda a sua família. Mas ele disse uma coisa: irmãos, vocês já experimentaram ler toda a Bíblia? Leia a Bíblia inteira, você vai ser abençoado, sua vida vai mudar completamente. E eu tomei uma decisão, eu vou ler a Bíblia toda. Nunca tinha lido a Bíblia inteira. Li a primeira, li a segunda, depois comecei a ler a terceira, e realmente mudou totalmente a minha visão do que é a palavra de Deus, do que é o Evangelho, do que é a obra de salvação completa. Uma pregação mudou totalmente a história e graças a Deus eu cheguei até aqui. Então, óbvio que uma palavra revestida de poder, ela pode mudar. Mas a formação de valores, ela é paulatina. Como disse o apóstolo, tive que dar a vocês novamente o leite para que por eles vades crescendo. Vades crescendo quer dizer uma continuidade, um gerúndio. Vades crescendo. Cresce 1% aqui, cresce 10% ali. E tem gente que não tem paciência. Aqui na Tete a Tete, tem muita gente que não tem paciência. E diz assim: é hoje que o Senhor vai transformar a sua vida. É hoje que a bênção vai. Toma posse da vitória aí, que é hoje. Pode ser hoje. Mas pode ser que hoje você saia apenas com 1% a mais do que você tinha ontem. E já é bom, porque pouco a pouco você vai tomando aqui uma drágia, uma gota de vitalidade, e vai se fortalecendo, e vai amadurecendo, e vai crescendo. Oh, glória a Deus! E daqui a pouco você chega até a estatura de varão perfeito, semelhante a Jesus Cristo. Não tenha pressa, porque Deus também não é apressado. Não olhe apenas o timer, o tempo, mas olhe o outro tipo de tempo, o tempo kairos. O tempo cronos é o tempo humano, que corre, é célere. Os anos da nossa vida são 70. O que passa disso é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Glória a Deus, oh aleluia. O que é a nossa vida? Moisés pergunta e Jó também pergunta. O que é a vossa vida? É uma sombra. Mas, quando nós colocamos a nossa vida como instrumento de Deus, aleluia, aí a nossa vida assume uma outra história. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava observando a vida do nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus vive aqui 33 anos, cerca de 33 anos e 6 meses. Qual era a nossa no tempo de hoje? Filho de Deus, 100% homem. Era a gente amplificar, coloca aí as obras no Insta. 18 anos, coloca aí, vamos lá no YouTube, vamos proclamar a obra do Senhor. Nada. O Senhor, a partir dos 12 anos, praticamente a sua história some. Ainda inventaram aí um evangelho segundo Tomé, para dizer que o Senhor fez isso e aquilo. Não, ele estava no anonimato, só ele e Deus, fortalecendo o seu caráter, fortalecendo as suas emoções, em contato com o Pai Celestial. Hein, cantor Alex? Pastor Alex, o Senhor estava preparando, só aos 30 anos, ele aparece na cena. Mas ali, as suas emoções, o seu corpo, e o seu espírito estão totalmente preparados. Aí ele começa então, desde então começa o Senhor a pregar o evangelho no reino. Glória a Deus. E dizer, o tempo está próximo, converta-se. Em Adonias. Quer dizer, 18 anos de preparação e 3 anos
de execução. Muitas vezes a gente não quer ter mais nem 1 hora, 2 horas preparando a palavra. Pegou ali um argumento, quer logo liberar. Mas dei muito tempo à preparação do Evangelho, se aprofunde, né, para que o Senhor possa te usar. Glória a Deus. Terceiro, a importância porque nós estamos vivendo uma cultura sem Deus. Aqui no plano americano, quando o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo, segunda carta, sabe, porém isto, que nos últimos dias, capítulo 3, sobrevirão tempos trabalhosos, né? Os homens serão amantes de si mesmos, são pessoas irreconciliáveis, egoístas, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E alguém fez a conta e detectou-se que são 3 categorias que dá meia. O número de um homem, também chamado número do anticristo, né? E então, é exatamente o capítulo 3, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha que coisa. Isso aqui é o quê? Uma cultura sem Deus. Uma cultura sem Deus. Eu comparo isso aos foguetes que o Elon Musk está lançando agora, né? Se tudo não for calculado nos milimétricos detalhes, e muitas vezes não é nem milímetros, é nanodetalhes. Se não for tudo bem calculado, uma inclinaçãozinha, Adonias, em relação ao eixo da Terra, não chega ao lugar, não vai chegar à estação, vai explodir, ou então se perder no espaço etéreo. Assim é também quando a sociedade ela se desvia nanometricamente ou milimetricamente da palavra de Deus, então com certeza não vai chegar ao céu. Ao contrário, vai explodir ou vai se perder. Cuidado, a palavra de Deus, ela é a verdade e não há nada que possa substituí-la. Então vivemos hoje aquilo que o apóstolo Paulo já tinha dito ao seu filho na fé, Timóteo. Como ele disse, meu verdadeiro filho, você vai saber que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens, eles não terão Deus dentro das suas mentes, dentro do seu coração. E a palavra de Deus, ela é responsável, através dos seus instrumentos, de manter ali o trilho, né? A palavra. Apanhando de um lado, apanhando do outro, você é retrógrado, você é quadrado, você é atrasado, mas mantendo fiel. Como disse o apóstolo Paulo ao próprio Timóteo, tu, porém, permanece. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste. Glória a Deus. Ele diz também a Timóteo, tu, porém, tens guardado o meu ensinamento. Então guarde. Terceiro tópico vai falar sobre o ministério da palavra e sua fundamentação. Aí é que eu falei, o ministério da palavra tem fundamento bíblico, o fundamento da palavra tem fundamento apenas religioso, apenas teológico, apenas humano,
ou ele é fundamentado na palavra. Eu já citei aqui o texto do Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia, e uma noite faz revelação a outra noite. Sem linguagem, sem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Contudo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins da terra. Salmo de número 19. A sua voz ressoa por toda a terra. A voz não é do dia ou da noite, a voz é do próprio Deus. A terra está sustentada na palavra de Deus. E não é apenas o haja, mas mantenha. O Senhor não somente criou, mas Ele mantém. E é interessante observar aqui na Tete a Tete as discussões moderníssimas acerca da criação, acerca do Big Bang, acerca do Big Crunch. Porque tem o Big Bang, que é a grande explosão expansionista, e tem o Big Crunch, que é, ao invés de estar se expandindo, o universo, na verdade, está se encolhendo. Nós temos a teoria do design inteligente. Um grande abraço ao doutor Marcos Eberlin, com quem estive há pouco tempo, e ao professor doutor Adalto Lourenço. Meu Deus, que tantas discussões poderosas, né? Mas vejam, este mundo foi criado por Deus, mas Ele também o mantém. Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa, que a sabedoria do homem, ela é muito importante. O que a Bíblia não desonra a sabedoria humana. Ao contrário, ela eleva a sabedoria humana, mas ela relativiza a sabedoria humana. Isso é importante. Porque a sabedoria humana, ela é nada diante da sabedoria divina. Diz a Bíblia que Deus pega os sábios na sua própria estutícia. Meu Deus, nem vou traduzir estutícia aqui agora. Você vai ao dicionário e traduz aí. Deus, Ele dá uma rasteira nos sábios, porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens. Então, o James Webb está encontrando coisa aí, viu? E aí, quando confrontados com as novas descobertas, as pessoas dizem, não, na verdade, o universo não tem realmente 23,5 bilhões de anos, não tem 26 bilhões de anos, parece que 23,5 é o Sol, é a idade do Sol, e 26 bilhões era a idade presumida do universo. Não, ele tem 46. Mas não pode ser assim. Eu me lembro de algo que assisti uma vez, em que o homem dizia, olha, você vai me levando aqui como se estivesse morto, aí você vai dizendo, é mais para lá o cemitério, mais para lá. Daqui a pouco o povo todo desiste e não vai ver onde foi que você me enterrou. Ou seja, não, o universo tem, na verdade, 46 bilhões, não são 26, porque a galáxia que eles acharam que seria a galáxia original, que estaria apenas o embrião de galáxia, visto que estava no início do universo, a galáxia já estava totalmente formada, era uma galáxia madura. Eu estou até mudando um pouquinho de assunto aqui, mas eu tenho que falar sobre a palavra de Deus. Então, você observou que a galáxia era madura. Não, qual é a solução então? Joga lá para o dobro. Mas não pode ser assim, porque a gente não é besta. A gente não é neófito. Se eram 26 e agora para 40, 46, tem que ter uma explicação. Não é porque se achou que não estava ali que vai jogar para aí. Não, só quando tiver um outro telescópio
com o dobro da capacidade é que a gente vai saber de verdade. Aí não estou mais aqui, nem você, então você ganha um discurso, ganha discussão e... Não pode ser assim não. Na verdade, a lei e o testemunho tem que ser igual para todos. Eu fico com a palavra de Deus. Deus criou o mundo. Deus criou a terra. Deus disse haja e houve. Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação entre o dia e a noite. Isso não é fé, isso é ciência. Vamos lá, à frente. Então o ministério da palavra é fundamentado na própria palavra de Deus. Primeiro, tem que ser cristocêntrico. O reverendo Charles Haddon Spurgeon, ele sempre que pregava, pastor Alex, ele dizia, o fim da palavra é mostrar o Senhor Jesus. Ele pregava em Gênesis, o final era o Senhor Jesus. Em Êxodo, final, Jesus. Levítico, Jesus. Número, Jesus. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, tudo desaguava no Senhor Jesus. Por quê? Porque nele tudo começa, nele tudo se firma e nele tudo termina. Muitas vezes nós estamos envoltos em tantas discussões que sabe-se como começa, mas não sabe-se como termina. E isso fica infrutífero na mente daqueles que nos ouvem. Para onde é que isso vai dar? Ou a discussão foi levantada só para criar confusão, para abrir a mente e não fecha mais. Não. Tem que Cristo estar no centro de tudo. Tudo tem que começar, tudo tem que se manter, tudo tem que finalizar. Ele é o autor e o consumador. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Segundo subtópico do tópico 3 é que deve ser bíblico. E é o que eu estou já dizendo, né? Tem que ser fundamentado na Bíblia. Precisa ser a palavra, a relação, a palavra direta? Não. Mas o conceito tem que estar na Bíblia. Né? Você não pode fugir. Por exemplo, a palavra trindade está na Bíblia? Não. Mas o conceito de trindade é bíblico? Sim. A escola dominical, a palavra escola dominical está na Bíblia? Não. Mas o conceito de escola bíblica está na Bíblia? Sim. Desde o Antigo Testamento. Ensinarás aos teus filhos, quer andando, quer parado, quer dormindo, inculcarás nele. Isso é escola bíblica. Por que dominical? Porque quando o Senhor ressuscita no primeiro dia da semana, então se tornou padrão que o primeiro dia fosse dedicado totalmente ao Senhor. Então, tem que ser bíblico. E para ser bíblico, tem que a gente saber onde está na Bíblia. Hoje nós perdemos um pouco com o costume de falarmos, está escrito no capítulo tal, Eu até admito que para o pecador, você citar tantos versículos talvez não seja tão produtivo. Mas para a igreja é muito importante. E eu quero mandar um grande abraço ao querido pastor Luiz Otávio, um homem que tem a Bíblia quase toda na cabeça, né? Então o conceito tem que ser bíblico. E para finalizar aqui, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por todos aqueles que têm nos dado suporte, a todos vocês de todo o Brasil que têm nos ajudado a fazer estas aulas. Um grande abraço a toda a mesa diretora, que Deus continue guiando, guardando, fortalecendo e que cada dia mais a sua igreja possa ser edificada na Santíssima Fé através da oitiva da Palavra de Deus. Não canse de ouvir a Palavra de Deus. Se nos cultos, seja nos cultos públicos ou nos cultos de oração, nos cultos de doutrina, está se dando muito espaço para as obras sociais, para os conceitos sociais, para a música, mas se está restringindo o tempo da palavra de Deus, alguma coisa está fora de ordem. Alguma coisa errada que não está certo. A palavra de Deus tem que ter a primazia.
e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe ao querido Valmir, a todos os ouvintes da Rádio Vox FM, que Deus abençoe a todo o Brasil, que Deus abençoe a CPAD, e você fique ligado aí, viu? Porque o próximo trimestre nós já estamos começando a preparar um novo conceito gráfico que será uma beleza. A paz do Senhor para todos vocês. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.